Meu filho não me roubou dinheiro, ele me roubou o chão. É assim que eu resumo o dia em que ele decidiu vender a minha casa. A mesma casa que abrigou nossa família por mais de 40 anos. O lugar onde ele deu seus primeiros passos, falou suas primeiras palavras e prometeu, um dia, cuidar de mim. E o mais cruel de tudo é que, quando eu reclamei, ele ainda quis que eu pedisse desculpas. Às vezes, eu me pergunto em que momento o amor de mãe vira fardo para os filhos. Será que foi quando envelheci e passei a andar mais devagar? Ou quando comecei a esquecer pequenas coisas e precisei de ajuda para pagar as contas? Não sei. Só sei que quando a gente mais precisa de carinho, é quando o mundo, e às vezes até quem a gente mais ama menos, resolve nos virar as costas. Naquela manhã, tudo parecia igual. O cheiro de café enchia a cozinha, e eu tentava fazer o pão render mais um pouco, como fazia nos tempos difíceis. O rádio tocava uma música antiga, e eu sorria sozinha, lembrando do tempo em que meu menino corria pela casa, gritando: mãe, olha o que eu fiz. Ele sempre foi esperto, cheio de sonhos. Dizia que ia ser engenheiro, que ia construir uma casa ainda maior para mim. E eu acreditava, porque mãe acredita até no impossível. Mas as promessas se perderam com o tempo, junto com o brilho no olhar dele. Depois que o pai morreu, ele mudou. Ficou distante e calado, e começou a falar em vida prática, em investimentos, em não viver preso a coisas velhas. Eu não entendia direito o que ele queria dizer, até o dia em que falou: mãe, a senhora já pensou em vender essa casa? Quase deixei o prato cair das mãos. Vender? Pra quê, meu filho? Pra recomeçar? Mãe, essa casa é antiga, dá muito gasto, e a senhora não pode ficar sozinha aqui. Eu e a Paula vamos cuidar da senhora. Paula, a esposa dele, uma moça educada, simpática, mas com um jeito de quem sempre mede as palavras. Na hora, senti o coração apertar. Eu não quero vender, meu filho, essa casa é minha história. Ele sorriu, meio sem graça, e disse: pense com calma, mãe, eu só quero o melhor para a senhora. Mas o que ele chamava de melhor não era o que eu precisava. E no fundo, eu sabia. Aquela conversa foi o começo do fim. Nos dias seguintes, ele passou a vir com mais frequência. Trazia planilhas, falava de propostas, mostrava números. Dizia que a casa estava valorizada, que seria burrice deixar um patrimônio parado. Mas o que ele não entendia é que o que estava parado ali não era um bem menos, era um pedaço da minha alma. Filho, e se eu não quiser sair? Ele respirava fundo, impaciente. Mãe, a senhora não pode viver presa a memórias. O mundo mudou. A gente precisa ser prático. Prático. Essa palavra me feriu mais do que qualquer ofensa, porque a vida nunca foi prática para mim. Foi suor, renúncia e fé. Foi levantar da cama mesmo sem força, só para colocar comida no prato dele. E agora, esse mesmo filho olhava para mim como se eu fosse um peso, um obstáculo. Tentei rezar naquela noite, mas as palavras não saíam. Só chorei. Olhei para as paredes e lembrei do tempo em que essa casa era cheia de vozes, risadas, cheiros de bolo e café. Hoje, só restava o eco da solidão e o medo de perder o pouco que me restava. Uma semana depois, ele chegou de novo, mas dessa vez, não veio sozinho. Trouxe um homem de terno, com um sorriso falso e uma pasta de documentos nas mãos. Bom dia, Dona Maria, disse o homem. Vim ver a casa. Olhei para ele, depois para o meu filho, e perguntei: ver? Por quê? É só uma avaliação, mãe. Nada demais. Meu coração começou a bater forte. Avaliação? Ninguém faz avaliação de casa por nada demais. Depois que eles saíram, eu sentei na varanda e fiquei olhando para o portão. O vento balançava as flores que plantei há décadas, e cada folha parecia me dizer o que eu já sabia. Algo ruim estava por vir. Mas o amor é cego, e o de mãe é pior ainda. A gente acredita até quando o coração grita para não acreditar. Os dias seguintes foram estranhos. Meu filho evitava meus olhos,
falava pouco e passava mais tempo no celular do que comigo. Até que numa tarde, ele chegou com a notícia que mudaria tudo. Mãe, eu vendi a casa. Foi assim, direto, sem preparo, sem explicação, sem nem olhar para mim. Só falou e ficou em silêncio, como se aquilo fosse um simples detalhe. Por um momento, eu achei que não tinha ouvido direito. Como é que é, meu filho? Já vendi. Foi um ótimo negócio, mãe. A senhora vai morar comigo e com a Paula. Lá tem espaço, conforto, vai ser melhor para a senhora. Melhor? Repeti, quase sem voz. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Não chorei. Não na hora. Fico eiporada. Como se meu corpo tivesse esquecido como reagir. Ele falava, mas eu não ouvia mais nada. Só lembrava de cada tijolo que eu e o seu pai levantamos com as próprias mãos. Cada prego, cada rachadura, cada lembrança. E agora, tudo isso. Vendido, você vendeu a casa sem me avisar. Perguntei. Ele suspirou. Mãe, a senhora ia se desesperar. Eu fiz o que era preciso. Precisava me tirar o que era meu? Mãe, por favor, não comece. Eu olhei para ele e vi algo que nunca tinha visto antes. Indiferença. Não raiva, não culpa. Só indiferença. Como se ele estivesse falando com uma estranha. Eu fiz isso pro seu bem. Ele repetia. Mas quando alguém faz algo pro nosso bem, a gente sente paz. E tudo o que eu sentia era dor. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada, andando pela casa, passando a mão nas paredes, tentando gravar tudo na memória menos o cheiro, o som, o toque. Eu sabia que era minha última noite ali, mesmo que ele ainda não tivesse dito. Quando o sol nasceu, arrumei uma mala pequena. Levei só o essencial: umas roupas, uma foto do meu marido e o terço que minha mãe me deu antes de morrer. Sentei na cama e chorei até o corpo cansar. Horas depois, ele chegou com o carro. Vamos, mãe, vai dar tudo certo. Não respondi. Olhei para ele e pela primeira vez senti que aquele não era mais o meu menino. Era um homem diferente, moldado por um mundo que eu não entendia. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela e vi minha casa ficando cada vez menor. O portão, a mangueira, o banco da varanda, tudo sumindo aos poucos, como se alguém estivesse apagando minha história. E eu pensei, como é que um filho consegue destruir o lar da própria mãe e ainda achar que está certo? Na casa dele, tentei me adaptar, mas não era o meu espaço. Paula era gentil, mas fria. Tudo parecia ensaiado, educado demais, e o pior era ver meu filho agindo como se nada tivesse acontecido, como se o que ele fez fosse normal. Certo dia, quando tentei conversar, ele perdeu a paciência. Mãe, a senhora precisa parar com essa mania de drama. A gente só quer ajudar. Ajuda? Você me tirou da minha casa. Pelo amor de Deus, mãe! A senhora devia me agradecer. Foi aí que eu ouvi a frase que me cortou por dentro. Se a senhora continuar com essa postura, eu vou me arrepender de ter feito o que fiz. Acho bom começar pedindo desculpas. Desculpas. Ele queria que eu pedisse desculpas. E foi nesse momento que percebi. O que ele me tirou não foi só a casa. Foi o respeito. Foi o amor que eu achava ser inquebrável. Nos primeiros dias na casa do meu filho, eu tentei acreditar que ele estava certo. Que talvez fosse mesmo o melhor para mim. Que eu ia me acostumar. Mas a verdade é que tem coisa na vida que a gente nunca se acostuma. Nem com o tempo. Nem com o amor. Nem com reza. A casa era bonita, moderna, cheia de luzes e aparelhos que eu mal sabia usar, mas para mim, tudo ali parecia frio. Sem alma. O cheiro era diferente. O silêncio era diferente. Até o ar parecia pesado. E por mais que eu tentasse me sentir em casa, era impossível, porque a casa não era minha. Paula, minha nora, era sempre educada, mas o tipo de educação que vem com distância. Ela falava: a senhora quer um café? Mas o tom dizia: termine logo o café e me devolva à cozinha. Eu percebia tudo. O jeito como ela ajeitava as coisas depois que eu mexia
o olhar impaciente quando eu esquecia alguma panela no fogo, ou quando ligava a TV muito alto. Nos primeiros dias, meu filho ainda se esforçava. Sentava comigo na sala, perguntava se eu estava bem, mostrava os planos do novo apartamento que estavam comprando. Mas bastava o celular tocar ou Paula chamar, e ele sumia. E eu ficava ali, sozinha, olhando para a parede branca e sem história. No começo, eu rezava todas as noites para não dar trabalho. Repetia para mim mesma que era só uma fase, que logo as coisas iam se ajeitar. Mas os dias viravam semanas, e eu fui percebendo que o que estava sendo ajeitado não era minha vida, menos era o espaço que eu ocupava nela. Cada dia, um pouquinho menos. Certa manhã, acordei e ouvi vozes na cozinha. Fiquei escutando sem querer, até perceber que falavam de mim. Paula dizia: "Amor, não dá mais para ela ficar no quarto de hóspedes. A gente precisa do espaço pro bebê." Meu coração gelou. Bebê? Eu nem sabia que ela estava grávida. Meu filho respondeu baixinho, mas eu ouvi cada palavra. "Eu sei, amor, mas não quero magoar ela. Ela vai entender, e isso explica." Afinal, ela devia agradecer por a gente estar cuidando dela. Agradecer. Essa palavra voltou como uma flecha. Agradecer por ter perdido minha casa. Agradecer por dormir no canto dos outros. Agradecer por não ter mais voz. No mesmo dia à noite, ele bateu na porta do quarto. "Mãe, posso falar com a senhora?" "Claro, meu filho." "Então, a Paula está grávida, e a gente vai precisar do quarto para montar o quartinho do bebê. Mas não se preocupe, vamos arrumar um espacinho para a senhora lá na edícula." Na edícula, um quartinho pequeno, nos fundos, sem janela, com cheiro de mofo e poeira. Eu olhei para ele tentando encontrar algum traço do menino que um dia me abraçou chorando quando caiu da bicicleta. Mas só vi um homem prático falando de logística. E nesse instante, percebi que o amor, quando deixa de ser prioridade, vira apenas um incômodo que a gente tenta empurrar para outro cômodo da casa. Mudei para a edícula no dia seguinte. Levei minhas coisas em silêncio. Ele dizia: "Mãe, é temporário." Mas no fundo, eu sabia que não era. O temporário, quando não dói em quem decide, vira permanente para quem sofre. As noites lá eram longas. O barulho da rua, o vento batendo na porta, o som distante das risadas deles, jantando na sala. Eu deitava e pensava em como tudo tinha mudado, e em como eu me sentia uma visita indesejada na vida que eu mesma ajudei a construir. Às vezes, Paula deixava um prato para mim na cozinha antes de sair. Mas nem sempre. E eu não queria incomodar. Fui aprendendo a me virar. Fazia café sozinha, lavava minhas roupas à mão e passava o dia cuidando das plantas que restaram no quintal. Aquelas flores eram o único sinal de vida que ainda me obedecia. Certo dia, decidi sair para caminhar. O sol estava bonito e eu queria sentir o mundo de novo. Fui até a rua onde minha antiga casa ficava. Quando cheguei lá, quase não reconheci. Tinham pintado tudo de branco. Tiraram a mangueira, trocaram o portão. Mas eu sabia que aquele chão era o meu chão. E quando parei, em frente ao portão, as lembranças vieram todas de uma vez. Meu marido sorrindo no domingo, meu filho jogando bola no quintal, eu pendurando roupa no varal. Aquela casa era minha história. E agora era de outro. Uma mulher apareceu na janela e me olhou com curiosidade. "Posso ajudar, não?" "Desculpe, moça, eu só morei aqui há muitos anos." Ela sorriu educadamente e fechou a cortina, e eu fiquei ali parada até o coração doer. Depois voltei devagar, tentando não desabar no meio da rua. Naquela noite, meu filho perguntou onde eu tinha ido. Fui dar uma volta. "Tem que me avisar, mãe. A senhora não pode sair sozinha." "Não posso. É perigoso, mãe. A senhora não tem mais idade para isso." Idade? Agora eu era só isso para ele. Uma idade. Não uma pessoa. Não uma história. Apenas um número que precisava ser vigiado. Os meses passaram. E o bebê nasceu. Uma menina linda, com olhos claros e bochechas coradas. Quando peguei ela no colo pela primeira vez, senti um amor puro, inocente.
Um amor que ainda não sabe o que é ingratidão. Prometi para mim mesma que jamais deixaria o rancor me transformar. Mas também prometi que nunca mais deixaria ninguém decidir por mim. Comecei a escrever num caderninho. Pequenas anotações, lembranças da minha casa, receitas antigas, frases que eu dizia pro meu filho quando ele era pequeno. Era como reconstruir um pedacinho da minha alma em papel. A cada palavra, eu sentia menos peso no peito. Porque, mesmo que tivessem me tirado a casa, a minha história ainda era minha. Mas a paz nunca durava muito. Uma noite, ouvi Paula reclamando no telefone. Ela não ajuda em nada, é seu fio caporada. Olhando pro nada, eu me sinto sufocada. E o pior, ela disse isso alto o suficiente para eu ouvir. Não respondi. Não chorei. Só senti um nó na garganta, menos o mesmo que se forma quando a gente percebe que virou um estorvo. Certo dia chovia forte. A água batia no telhado de zinco. E o vento entrava pelas frestas. Eu estava encolhida no canto, abraçando o terço. Foi então que ele entrou no quartinho. Mãe, posso falar com a senhora? Eu levantei devagar. Ele parecia nervoso, sem jeito. Mãe, a Paula tá passando por um momento difícil. Eu também tô sobrecarregado. A senhora podia, sei lá, ficar uns dias na casa da tia Lúcia, só até as coisas se acalmarem. Ficar uns dias. De novo, esse temporário. Mas eu já sabia o que significava. Era o jeito dele de dizer que não me queria mais ali. Olhei para ele bem nos olhos e perguntei: meu filho, você tem ideia do que está fazendo? Ele desviou o olhar. Eu só quero o melhor para todo mundo. Para todo mundo, menos para mim. Ele suspirou, cansado. Mãe, por favor, não dificulta. Como se eu fosse um problema que ele precisava resolver. Peguei minha mala, menos a mesma que levei quando saí da minha casa, menos, e comecei a arrumar minhas coisas. Ele tentou me impedir, mas eu disse: não se preocupe, eu sei quando não sou mais bem-vinda. Naquela noite, dormi sentada num banco de rodoviária. O barulho dos ônibus, o frio, o cheiro de chuva, tudo parecia me abraçar e dizer: você ainda está viva, mesmo que o mundo te tenha esquecido. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo dentro de mim acender de novo. A coragem. Coragem de recomeçar. Coragem de viver, sem depender da bondade dos outros. Coragem de ser dona do pouco que ainda me restava, menos de mim mesma. Na manhã seguinte, peguei um ônibus para a cidade vizinha. Lá, uma senhora que eu conhecia dos tempos de igreja, me ofereceu um quartinho simples, mas limpo. Para eu ficar, ela disse: Dona Maria, aqui não tem luxo, mas tem respeito. E foi aí que eu percebi: respeito vale mais que qualquer casa. Os dias seguintes foram silenciosos, mas tranquilos. Acordava cedo, fazia café, cuidava das plantas e escrevia no meu caderno. Cada página era um desabafo, uma lembrança, uma cicatriz. E aos poucos, comecei a entender que talvez Deus tivesse me tirado da minha casa, não para me punir, mas para me mostrar que o verdadeiro lar não tem parede, tem paz. Mas a história ainda não tinha acabado, porque, algumas semanas depois, meu filho apareceu na porta. Quando ouvi as batidas na porta, levei alguns segundos para acreditar. Aquela batida eu reconheceria em qualquer lugar. Firme, impaciente, igual quando ele era menino e esquecia a chave. Mas agora o som era diferente. Havia peso nela, peso de arrependimento, ou talvez só de culpa. Abri devagar. Ele estava ali, de cabeça baixa, com o mesmo rosto, mas outro olhar. Um olhar cansado, vazio, de quem carrega um fardo que não sabe como largar. Oi, mãe. Oi, meu filho. O silêncio que veio depois foi maior do que qualquer palavra. Ele olhou em volta, viu o quartinho simples, a cama pequena, as flores na janela. Parecia não saber o que dizer. Eu fiquei sabendo que a senhora está morando aqui. É, estou sim. Deus me deu um cantinho e uma amiga boa. O que eu preciso agora é paz. Ele respirou fundo, como quem busca coragem para mergulhar num rio gelado. Mãe, eu vim.
Pedi desculpas. Essas palavras, que eu esperei por tanto tempo, não soaram como eu imaginava. Não veio alívio, veio um nó. Porque às vezes o pedido de desculpas chega tarde demais e já não cura o que foi quebrado. Desculpas? Perguntei. Por ter vendido a minha casa, ou por ter me tirado o direito de dizer não? Ele abaixou a cabeça. Por tudo, mãe, eu errei. Eu achei que estava fazendo certo. Eu achei que estava cuidando da senhora. E em que parte cuidar significa calar a pessoa que te criou? Ele ficou mudo. Eu continuei, com a voz calma, mas firme. Você dizia que queria o meu bem, mas o bem que machuca, meu filho, não é bem. É vaidade disfarçada de amor. Ele se sentou, sem jeito. Eu não sei por onde começar. Depois que a senhora saiu, nada mais ficou igual. A Paula vive triste. O bebê sente falta da avó. E eu senti falta de mim. Interrompi. De mim. Do meu lar. Da minha voz. Eu vivi tanto tempo tentando ser a mãe perfeita, que esqueci de ser pessoa. Você me ensinou, sem querer, que amor sem respeito não sustenta ninguém. Ele começou a chorar. Eu nunca tinha visto meu filho chorar daquele jeito, sem controle como uma criança. Quis abraçá-lo, mas fiquei parada. Não por raiva, mas porque às vezes o perdão precisa de espaço para nascer. Eu vim para levar a senhora de volta para casa, ele disse, enxugando as lágrimas. Olhei para ele confusa. Que casa? Eu consegui desfazer o negócio. O comprador desistiu. E eu comprei de volta. A casa é sua de novo, mãe. Por um instante, o mundo pareceu parar. Mas eu não sorri. Não chorei. Fiquei apenas olhando para ele, tentando entender se era verdade, ou mais uma tentativa de consertar o que não se conserta com dinheiro. Você comprou de volta? Perguntei, com o que sobrou das economias. Eu só quero ver a senhora bem. Quero consertar as coisas. Filho, não é da casa que eu sinto falta. Ele me olhou, surpreso. De mim, do menino que me abraçava sem vergonha, que ria comigo, que dizia que tudo ia dar certo. A casa era só o cenário. O que eu perdi foi o filho que ela abrigava. Ele baixou o olhar e disse quase num sussurro. Eu não sei mais quem eu sou, mãe. Então, comece do zero, como eu fiz. Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Ele chorou de novo. E dessa vez, eu abracei. Um abraço longo, demorado, cheio de silêncio, porque o perdão verdadeiro não vem das palavras, vem do toque. E naquele abraço, eu senti que o peso do mundo estava saindo dos nossos ombros. Se quiser, pode voltar para casa, ele disse baixinho. Mas eu balancei a cabeça. Não, meu filho, a casa agora é só um endereço e o Tebema aqui. Finalmente aprendi que a gente pode recomeçar mesmo depois de perder tudo. Ele me olhou, triste. Mas e se eu quiser recomeçar também? Então recomece, mas comece pedindo perdão a si mesmo, não a mim. Porque o que te trouxe aqui hoje não foi o arrependimento, foi a saudade. Passamos horas conversando. Falamos de tudo. Do passado, das coisas boas e ruins, das promessas, das falhas. Ele confessou que se sentia pressionado, que queria provar para todo mundo que era bem-sucedido, que podia dar conta de tudo. E no meio disso, esqueceu que a vida não é corrida menos, é caminho. E que às vezes quem tenta chegar primeiro perde quem mais importava no percurso. Eu só queria que a senhora tivesse orgulho de mim, ele disse. Eu sempre tive, meu filho. Mesmo quando você errou, orgulho não é de quem acerta sempre, mas de quem tem coragem de voltar. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos. Posso vir visitar a senhora, de vez em quando? Pode. Mas venha por amor, não por culpa. Nos dias seguintes, ele voltou algumas vezes, trazia o beba, que já começava a balbuciar as primeiras palavras. Eu ria, fazia bolos, e pela primeira vez em muito tempo, a casa menos mesmo simples, voltou a ter barulho de vida. Aos poucos, o silêncio que me acompanhava foi sendo substituído por vozes, risadas e cheiro de café. Um dia, ele me contou que estava vendendo o carro novo,
para quitar as dívidas e recomeçar do zero. É estranho, mãe. Antes eu achava que sucesso era ter mais, agora eu só quero ter paz. É porque você aprendeu a diferença entre ter e ser. Respondi. Ele sorriu. Aprendi com a senhora. Às vezes, eu acordo de madrugada e penso em tudo o que aconteceu, no quanto eu sofri, no quanto ele se perdeu e no quanto a vida pode ser cruel e generosa ao mesmo tempo. Porque se ele não tivesse me tirado de casa, talvez eu nunca tivesse encontrado a minha própria força. E se eu não tivesse perdoado, talvez ele nunca tivesse encontrado o caminho de volta. Eu olho para o terço pendurado na parede e agradeço, não por ter a casa de volta, mas por ter aprendido que o verdadeiro lar não tem portas nem chaves, tem paz dentro da gente. Alguns meses depois, fomos juntos visitar a casa antiga. O portão ainda era o mesmo. O jardim já crescia de novo, e o cheiro de terra molhada parecia me receber com carinho. Ele me olhou e disse: "É tudo seu de novo, mãe." Mas eu sorri e respondi: "Não, meu filho, agora em NASA. Mas o que eu quero mesmo é que o seu coração também volte a ser um lar." Entramos juntos, devagar, como se cada passo fosse um pedido de perdão silencioso. A casa estava vazia, mas eu juro, senti o riso do meu marido ecoando nas paredes. E naquele instante, entendi que o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele só muda de forma, esperando o momento certo para ser lembrado. Hoje, quando me perguntam o que aconteceu entre mim e meu filho, eu só digo uma coisa: ele vendeu minha casa. E eu comprei de volta algo que não tem preço: o respeito. E se eu aprendi algo com tudo isso, é que o amor de mãe pode até perdoar, mas também pode ensinar. Porque perdoar não é aceitar tudo, é libertar o outro e libertar a si mesma. Então, se você que me ouve já foi ferido por alguém que ama, não carregue o ódio. Ele é um peso que te prende no chão. Mas também não aceite menos do que o respeito que você merece. O amor verdadeiro não exige desculpas. Ele se prova com atitudes, porque às vezes, para se reencontrar, a gente precisa primeiro perder o que achava que era tudo. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal. Aqui, cada relato é uma vida, cada voz é uma lição, e toda dor pode virar força.